Jornal da Uma, com Clara de Sousa. Está a provocar polémica nos meios religiosos. Drurman, que foi suspenso das suas funções eclesiásticas, acusa o celibato de padres e religiosos de ser responsável por diversos desequilíbrios psicológicos. Uma polémica que chegou agora a Portugal. A polémica chegou a Portugal com alguns anos de atraso. O original livro do teólogo alemão Eugen Drewermann foi publicado em 1989, mas só agora surge a versão portuguesa sob o título Os Funcionários de Deus. Debates como o que ocorreu ontem à noite em Lisboa registram a polémica utilização dos métodos da psicanálise num estudo global do clero da Igreja Católica. A divergência reside na avaliação que se faz da atual situação dos sacerdotes, da sua dependência hierárquica em relação a Roma e mesmo da experiência do celibato. Um livro destes discute uma questão real, mas creio que deve ser aceito na Igreja como um elemento de discussão, de revisão, de pôr em questão, não para fechar um dossiê, mas para continuar com o dossiê aberto. O livro de Drewermann relança assim um diálogo sobre questões que nunca foram verdadeiramente pacíficas ao longo da história da Igreja. A informação regressa às 7h30 no telejornal com José Carlos Castro. Funcionários de Deus, livro de um teólogo alemão que está a lançar a polémica no interior da Igreja. É o recurso à psicanálise para fundamentar críticas controversas sobre a vida consagrada. Os de Deus, do teólogo alemão Eugen Drewermann, está a provocar polémica nos meios religiosos. Drewermann, que foi suspenso das suas funções eclesiásticas, acusa o celibato de padres e religiosos de ser responsável por diversos desequilíbrios psicológicos. Uma polémica que chegou agora a Portugal. A polémica chegou a Portugal com alguns anos de atraso. O original livro do teólogo alemão Eugen Drewermann foi publicado em 1989, mas só agora surge a versão portuguesa sob o título Os Funcionários de Deus. Debates como o que ocorreu esta semana em Lisboa registram a polémica utilização dos métodos da psicanálise no estudo global do clero da Igreja Católica. A divergência reside na avaliação que se faz da atual situação dos sacerdotes, da sua dependência hierárquica em relação a Roma e mesmo da experiência do celibato. Um livro destes discute uma questão real, mas creio que deve ser aceito na Igreja como um elemento de discussão, de revisão, de pôr em questão, não para fechar um dossiê, mas para continuar com o dossiê aberto. O livro de Drewermann relança assim um diálogo sobre questões que nunca foram verdadeiramente pacíficas ao longo da história da Igreja. Duramente criticado pelo teólogo alemão Eugen Drewermann. O especialista em questões religiosas esteve em Portugal e em entrevista à SIC disse que o próprio conceito de sua santidade entra em contradição com a Bíblia. Ein kleines Beispiel. Das neue Papstbuch kann damit beginnen zu sagen, wenn Sie dich belegen mit Titeln, die der Bibel zu widersprechen scheinen. Sie sagen dir, Heiliger Vater, eure Heiligkeit, während in Matthäus 23,9 geschrieben steht, lasst ihr euch nicht Vater nennen, nicht Meister nennen, nicht Rabbi nennen. Ein einziger ist euer Vater, euer Meister, euer Lehrer, der im Himmel ist. Dann denkt man plötzlich gespannt, was folgt für den Papst daraus. Er hat's begriffen. Die Bibel ist im Widerspruch zur Definition seines Amtes. Und was folgt jetzt? Der nächste Satz des Papstes lautet, dann fürchtet euch nicht. Mit anderen Worten, dann macht so weiter. Und das ist ganz schlimm. Eine Kirche einzurichten, die aus Jesus Christus einen Possen macht, ist eine schlimme Sache. Vor allem, wenn man es weiß und sich nicht Mühe gibt, es zu ändern. Und den Widerspruch zur Botschaft Jesu zu einem Wortgeklingel erniedrigt. Was Jesus wollte, war die Beseitigung des autoritären Patriarchalismus. Immer projiziert in dem Himmel, damit die Mächtigen von dort ihre Legitimation auf Erden hätten. Genau das hat er nicht gewollt. Und das steht in Matthäus 23.